nunca vou esquecer quando eu pisei pela primeira vez no Airbnb, né? Na sede do Airbnb. A sede do Airbnb fica em São Francisco, que é onde eu moro, já fazem quase 5 anos. Eu lembro da minha sensação de pisar lá dentro e foi uma coisa tipo... Primeiro de tudo, o que eu tô fazendo aqui? Sei nem como eu cheguei. Na verdade, sei, mas parece que eu não sei. Que é uma explosão, assim, Você é exposto a uma coisa tão fora da realidade do que você está acostumado, do que você cresceu, que é uma coisa, assim, disruptiva mesmo. E é uma coisa que é um sentimento que te toma, assim. Eu lembro da sensação de pisar lá dentro e ver as pessoas andando de um lado pro outro, aquela coisa, tipo, bem... E aí, folks, sejam bem-vindos a mais um Backstage Podcast. Meu nome é Abdallah Seoud e eu tô aqui com o meu convidado hoje, Igor Duarte. Aqui nesse podcast, a minha ideia é trazer histórias inspiradoras pra vocês, trazer um pouco dos bastidores do que acontece na vida de pessoas que eu admiro, pessoas que são inspiração pra mim e também de grandes amigos do audiovisual ou fora do audiovisual. Hoje, tô trazendo meu irmão da vida aqui, Igor Duarte. Obrigado, mano. Eu que agradeço. E, cara, foi uma ideia do nada, assim, ele tá me visitando aqui pra comemorar meu aniversário. Eu falei, vamos gravar um podcast, cara? Sua história é linda, é foda. E ele topou na mesma hora. Estamos sentados aqui na mesa do estúdio pra gravar esse podcast pra vocês. Então, salva de aplausos pro nosso amigo Igor. Obrigado a toda a equipe aí atrás também. A equipe, multidão, galera. Tá, multidão aqui. Obrigado, equipe, obrigado, equipe. Valeu, galera. E hoje... vou fazer algumas perguntas aqui pro Igor sobre a trajetória dele. A gente se conheceu na faculdade e desde então somos amigos já há mais de 12 anos. Pegou a data certa. Há mais de 12 anos. E a gente veio para os Estados Unidos juntos. A gente tem uma história bem parecida de vida, de trajetória. E a gente foi por caminhos diferentes, mas acho que tá tudo dando certo, né? E eu quero te agradecer por você estar aqui comigo hoje, gravando esse podcast especial, para dar um start nesse novo projeto que eu quero compartilhar muito com a galera. E eu acho que vai inspirar muita gente a conversa de hoje. E vamos lá. Vambora. Então, como eu disse, conheci o Igor na faculdade no primeiro dia de matrícula. Essa cena não sai da minha cabeça, eu acho que nem da dele. Nós dois fizemos faculdade na PUC do Rio, nós dois com bolsa pelo ProUni, nós dois da Baixada Fluminense, nunca tínhamos nos visto na vida. E fala aí, como é que foi esse dia pra você? E conta a sua história até aí, bem resumidamente, pra gente não ficar muito na história. Depois a gente vai voltar na história com certeza, mas... Beleza. Bom, acho que pra dar um background um pouquinho da minha história, acho que é importante dizer que eu sou, como a Abdallah falou, eu sou da Baixada Fluminense também. Muito orgulhoso de ser da Baixada Fluminense. O Rua Nova Iguaçu. No meu caso é o Rua Guapimirim, que é o último município da Baixada Fluminense antes de chegar na região serrana. Cresci em Guapimirim a vida inteira, cidade pequenininha, na época 40, 50 mil habitantes. E aí, na faculdade, fui aprovado, né, pelo ProUni, assim como você. Em 2011, me matriculei para poder entrar na PUC e fazer design na PUC. E a gente se conheceu no dia da matrícula. Literalmente, quando estava lá assinando o papel, foi quando a gente se conheceu. Ele perguntou qual é essa minha habilitação. A gente tinha 4 habilitações na época. E aí, a gente entrou naquela conversa no mundo e daí, desde então... acho que foi lá que a nossa amizade começou e desde então a gente não separou mais, mesmo quando nós nos separamos, né? Porque como o Abdallah falou, a vida vai tomando outros caminhos e cada um meio que segue a sua própria estrada, mas as nossas estradas se encontram o tempo todo e mesmo estando distante a gente tá junto, né? Verdade. Então, acho que pra dar uma resumida foi isso. Saí de Guapimirim, cresci a vida inteira lá e quando eu passei pra PUC fui aprovado pelo ProUni, foi minha primeira grande abertura e exposição pro mundo, né? Para um mundo diferente, para quem cresceu numa cidade do interior, da Baixada, numa família de classe média baixa, estudei a vida inteira em escola pública, então ir para a PUC e estar na PUC foi aquela grande primeira exposição à realidade do mundo, né? A cabeças diferentes, a pensamentos
inovadores e exposto a ideias, né? Conceitos que a gente não estava muito acostumado. Sim. Então já foi um primeiro embate, um choque assim, mas foi aí que começou a jornada que trouxe a gente até aqui hoje. Verdade. Eu comentei isso em outro podcast outro dia que me perguntaram da trajetória e a PUC foi um divisor de águas muito grande pra mim, porque a gente tinha uma bagagem muito diferente, né? E acabou que a gente se conectou com outras pessoas que eram parecidas com a gente durante a faculdade inteira, mas também a gente se conectou com outras pessoas que eram de um universo totalmente diferente do nosso, que com certeza mudou nossa vida de um jeito pra sempre, né? Com certeza. E eu digo que, tipo, a nossa malandragem, a nossa sagacidade da Baixada ajudou muito a gente na faculdade, né? Total. Mas também tudo que as outras pessoas trouxeram de bagagem cultural, artística e tudo mais, tipo, moldou muito do que eu me tornei, do que eu sou hoje. E, como ele disse, nós dois fizemos faculdade de design, né, na PUC. E por que você escolheu design? Eu nunca te perguntei isso, eu acho. Cara, eu acho que como quase todo design, a gente navega entre arte, ilustração, arquitetura, comunicação. Então teve meio que essa coisa antes, mas eu acho que o que me levou a escolher... Acho que uma coisa importante que eu não falei é, antes da faculdade de design, eu quase fiz história, né? Eu tinha sido aprovado para a Universidade Federal do Rio, e daí, isso no ano anterior, assim que eu tinha acabado de sair do ensino médio, fui com meu pai fazer matrícula. No dia da matrícula, na hora da matrícula, eu desisti, não quis assinar. História também? Falei pro meu pai, história. Eu também. Porque eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história e gosto até hoje, mas eu... Bom, hoje, né, eu olho pra trás e acabei percebendo que eu conseguia inserir o que eu gostava da história, de sociologia, antropologia, dentro do design. Mas naquela época, com 18 anos, saindo do ensino médio, você não tem noção disso. Você nem pensa. Mas eu lembro que eu fui com meu pai, na hora da matrícula, eu falei, pai, não quero fazer isso. Meu pai falou, meu filho, vambora. Vambora, você vai fazer o que você quiser, a hora que você quiser fazer. Então, assim, também muito importante, sempre tive um apoio, assim, incondicional da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe e da minha irmã, que sempre me apoiaram nas minhas decisões. Então, quando eu desisti de fazer história, eu fiquei com esse intervalo de um ano aí, né? E aí estudei bastante, aí consegui meu primeiro emprego como recenseador do IBGE. Caraca! Eu tinha 18 anos, foi tipo assim, uma aventura, foi engraçado. Eu ia de casa em casa pra fazer o censo 2010. Tô tão velho assim. Caraca! No momento. Talvez o nome era censo 2000, mas era feito em 2010. Não, era censo 2010 mesmo. Eu não sou tão velho assim, não. Tá. Não, 2000 eu tava com 9, 10 anos de idade, né? Já entregando a idade. Uma criança. Eu nasci o quê? Foi que 99 que eu nasci, mais ou menos. Por volta de 99. Tô 2000... com 31, mas foi 99 que eu nasci. E aí teve essa gap, né? Esse intervalo. E daí depois acabei desistindo de fazer história. E aí esperei esse um ano e me matriculei pro ProUni. Aí passei, entrei pra PUC. Mas... voltando à sua pergunta de como foi... Qual era a sua pergunta? Por que você decidiu fazer design? Exatamente. Por que eu decidi fazer design? Primeiro de tudo, eu sempre desenhei. Eu acho que é meio que também uma coisa, meio que geral na vida dos designers. Tem sempre essa coisa assim, ou eu desenhei, ou eu fiz arte, alguma coisa antes desse tipo. Então, eu cresci desenhando, fazia muito desenho em casa e tal. E sempre gostei muito disso tudo. Na minha escola, uma das matérias favoritas era educação artística, e incluindo história, geografia, a galera de humanas, que eu faço parte assim pesada. E aí, na época da escola, sempre foi assim. Então, eu acho que eu sempre vivi no mundo do design, de certa forma, mas não sabia nomear como um mundo de design, né? Mas aí eu lembro que no final do ensino médio, eu fiz um daqueles testes de internet, né? Que diz qual que vai ser sua profissão baseado no que você gosta. E aí foi a primeira vez que apareceu design pra mim. Desenho industrial. E aí eu falei, interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar, não sabia o que era. De novo, cresci em uma cidade pequena, escola pública. A realidade não chegava lá pra gente. Não chegava. Essa informação não chegava. Design gráfico pra mim era só o cara que fazia o flyer, que mexia no Photoshop e parava aí. Depois da faculdade que eu descobri, mas pode continuar. Exatamente. A nossa informação é muito limitada, e quando a gente tem, né? Porque até então acho que eu nem tinha muita informação sobre o que era design, assim, né? Então, quando eu finalmente ouvi pela primeira vez algo um pouco mais informativo do que era o design, foi quando eu falei, acendeu aquela luzinha, eu falei, eu acho que isso é pra mim. Sim.
E daí foi quando eu falei, cara, vou me inscrever nisso aí. E aí eu procurei quais eram as melhores faculdades e tal. E aí tinha a ESG, né? Que é a Escola Superior de Desenho Industrial. Verdade. Da UERJ, super famosa e reconhecida na América Latina. A UFRJ, que também tem a Escola de Desenho Industrial. E a PUC, que tem o curso de design também, que é reconhecido como um dos melhores cursos de design da América Latina. Então, quando eu passei pra PUC, eu tenho certeza que você teve o mesmo sentimento, foi tipo... uma euforia e uma loucura. Primeiro de tudo, a fazer faculdade no meu núcleo familiar. Na minha família geral, apenas uma prima minha tinha se formado na faculdade até então. Mas no meu núcleo familiar, eu fui o primeiro a ir para a faculdade. Então teve toda aquela alegria, aquela esperança do primeiro estar indo para o ensino superior e conquistando algo além do ensino médio, do ensino fundamental, que foi onde os meus pais pararam, né? Ou puderam alcançar, na verdade. Sim, sim. Que irado. Cara, eu não sabia que isso é muito foda, né? Gravar podcast é maneiro porque a gente descobre um monte de coisa que tinha mais parecido ainda e não sabia. Eu também passei pra história na UERJ e não fui. Como eu não sabia disso? Eu também passei pra história na UERJ e não fui, mas a minha história com design foi um pouquinho diferente. Tipo, eu fiquei 3 anos tentando passar pra comunicação. Eu acho que é por isso, é um pouquinho mais novo que eu, por isso que a gente se encontrou na faculdade. Eu no primeiro ano eu tentei passar pra comunicação, não passei. Aí no segundo ano eu comecei a trabalhar e fazer pré-vestibular. Aí quase passei pra história, passei pra outros cursos, assim, eu falei, pô, será que eu vou? Não vou? Vou tentar mais um ano. Aí terceiro ano eu tentei passar e até então eu não sabia de bolsa, de PUC. Pra mim nem existia a possibilidade de estudar na PUC. E aí, na hora que eu vi minha nota do Enem e eu comecei... E aí eu descobri do ProUni, descobri das notas de corte do Enem e tudo mais. Aí eu vi lá na PUC que minha nota dava pra passar em primeiro pra comunicação visual. Tipo, pra alguma coisa lá. Falei, pô, será que dá pra passar pra comunicação social? E aí, dava pra passar, mas era meio que, tipo assim, eu tava na segunda chamada, sabe? Aí eu falei, não vou arriscar mais. Já tô no terceiro ano. Eu vou colocar pra design, que já é garantido eu passar. Coisa muda depois. Já vou colocar pra design, que já tá garantido eu passar. E nisso eu tava rodando o FRJ, aquelas coisas, né? E aí, deixei lá, tipo, a história de lado também. Não fui nem cheguei a me matricular. E falei, qualquer coisa, se eu não gostar de design, eu passo. E aí que eu comecei a pesquisar o que era design. Eu lembro que eu tava com os amigos. E aí eu comecei, o que é desenho industrial? O que é design gráfico na faculdade? Rolê, né? E eu lembro até hoje, eu pesquisando na internet lá com o notebook da minha mãe, o que era. Porque eu tava entrando na faculdade, que tipo assim, eu falei, tá, tem tudo a ver comigo isso daqui, mas eu não sei se é. E aí na hora que eu entrei na faculdade, eu falei, cara, e assim, na hora que a gente entra já é um choque, né? No primeiro período já tem projeto, já tem tudo. E aí... eu lembro que eu cheguei a passar pro FRJ, depois pra comunicação social na terceira chamada, e aí eu já tava na PUC, eu falei, não vou mais. Já tinha te conhecido, já tinha conhecido o Pedro, a galera, tipo, já tinha visto a estrutura da faculdade, falei, cara, acho que aqui eu vou ter muito mais oportunidade, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de todos os custos, né, que vieram junto com a PUC, porque tinha bolsa, né, mas era caro pra cacete estudar lá. Exatamente. Cara, de novo, a PUC a gente sabe, a gente passou por lá, uma das faculdades, se não a faculdade mais cara do país. E o fato da gente ter uma bolsa, a gente tinha uma bolsa integral de 100%, então a gente não pagava o curso, mas o custo de vida era muito alto, né? Porque eu, por exemplo, saindo de Guapimirim, você saindo de Nova Iguaçu, a gente tinha que se deslocar para a faculdade, para chegar lá, ter aula, passar o dia inteiro na faculdade, principalmente nos primeiros períodos. Sim, que era integral. Passava o dia inteiro na faculdade, aí tem alimentação, aí tem projeto, aí tem trabalho, aí tem xerox, tem sei lá o quê. Tipo... Você entra, você sai de um mundo assim, de repente você tá inserido no outro mundo e você fala, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? E graças a Deus, a gente teve muito suporte, né? Mesmo quando nossa família não podia. Sim. Tava lá, né, contando moeda, assim, pra poder ajudar, pra poder, né, fazer com que a gente pudesse continuar nessa jornada, porque... fazer acontecer. Era difícil, tinha um momento que era, né, chorava literalmente. Dava pra chorar às vezes. Não, que você tem que comprar a pasta A2 com papel tal, com lápis tal, não sei o quê. Obrigado, tá anotado aí. Tá anotado. Foi tenso, mas deu certo, galera. Deu certo. A gente se formou. Spoiler, deu tudo certo. Spoiler pro final, deu tudo certo. Tamo aqui hoje. E assim, passando a faculdade, no meio da faculdade, a gente teve a oportunidade de fazer uma parada também impensada, né? Que foi o intercâmbio. Isso. E como é que foi isso pra você? De água, isso aí foi outra coisa que... Foi um negócio, foi o mar se abrindo na nossa vida. Eu e a Abdala, a gente fez Ciência Sem Fronteiras, né? Que era um programa do governo.
e que enviava estudantes pro mundo todo, né? Uhum. Na época a gente se inscreveu, acho que pra Austrália. Não Portugal. Foi? Portugal, verdade. Não, Primeiro Portugal. Dá pra fazer o podcast inteiro só contando essa história. Sem Ser Fronteiras. A gente ia fazer, Sem Ser Fronteiras. A primeira a gente se veio pra Portugal. Portugal, como pelo fato de não falar, eu não falava inglês. Eu também não. A gente falava inglês, sei lá, básico do básico, aquele inglês. Achava que falava. O verbo to be, que é o que você aprende na escola. Né? Então, assim, nada. E aí a gente se inscreveu para Portugal não aceitou a gente tinha que escolher um outro país, aí fomos UK primeiro. Nossa, aí o UK aceitou a gente, aí mandou carta e não sei o quê. Verdade. E tudo certo pra gente ir pro Reino Unido. E aí vem a carta de cancelamento pra todo mundo. E aí a gente podia escolher entre a Austrália e os Estados Unidos. Só que a gente não podia mais escolher a faculdade, que tanto para Portugal quanto para Reino Unido a gente conseguia escolher a faculdade que a gente queria. A gente colocava 3 opções. Verdade. E aqui para os Estados Unidos e para a Austrália, eles deram a opção de você escolher, mas não garantiam nada. Escolher o país, né? Só isso. Você escolheu o país e você colocava a faculdade que você queria, mas assim, não era nada garantido. Verdade. E aí, enfim. E aí viemos parar nos Estados Unidos. Viemos parar aqui. Há exatos 10 anos... olhando no relógio, né? Há exatos 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. 2013 a gente veio para os Estados Unidos pela primeira vez. Agosto de 2013. Você foi para Long Beach, aqui na Califórnia. Eu fui para o estado de Washington, numa cidade minúscula, com 10 mil habitantes, chamada Cheney. A população da cidade era a galera que estudava na faculdade. Era 10 mil habitantes e quando tinha, e na época de aula, né, era 20 mil, porque duplicava a população por causa da faculdade. Isolada do mundo, assim, mas experiência incrível, porque tinha gente do mundo todo que ia pra lá estudar e tal. Aí estudei lá e aí depois eu fiz 9 meses de inglês, né, e depois mudei pra Savannah, Georgia. É verdade. Pra estudar na SCAD, que é o Savannah College of Art and Design. Daí eu pude escolher, porque na época, enfim... Por alguns motivos lá, eu não queria estudar na Universidade de Design de onde eu tava, de Washington, porque não ia fazer sentido pra mim. E aí eu pude escolher e acabei sendo enviado pra estudar na SCAD, que foi outra experiência incrível. Saída de uma ponta dos Estados Unidos, né, norte, pra outra ponta sul, do outro lado do país. Enfim, costumes diferentes, pessoas diferentes, sotaque diferente. E foi uma experiência incrível também. Que maneiro. Cara, o intercâmbio, tanto a faculdade, já falamos de 2 coisas que mudaram a nossa vida bastante, né? Eu tô falando nossa porque eu sei que mudou, mas a faculdade... a gente tá, né? A gente tá indo. A gente falou, nossa vida, ela tá sempre assim, né? Ela tá sempre alinhada, né? A gente tá fazendo coisas também separadas, obviamente, porque cada um tem sua vida, né, queridos? Mas tá sempre permeada, assim, sempre junto. E sempre mesmo à distância, um ajudando o outro, né? Com certeza. Um contribuindo com o outro. Sempre. E suportando o outro, né? E no intercâmbio, como era uma coisa muito nova pra nós dois, assim como a faculdade foi, a gente se ajudou na faculdade, no intercâmbio foi a mesma coisa, né? A gente fazia ligação, trocava ideia, você veio me visitar, eu não fui porque, né? Sair daqui da Califórnia é difícil pra caramba. Você no fim do mundo de Washington vai fazer o que lá? E a gente ficava sempre trocando ideia. E, várias coisas aconteceram na nossa vida, né? Tipo, várias coisas. Você me deu suporte, eu te dei suporte. Foi muito maneiro. Além de que a gente conheceu profissionais altamente capacitados, né? Tipo, pessoas do mundo inteiro, amigos de todos os países do mundo. Foi muito foda, foi muito maneiro e mudou com certeza minha vida e minha cabeça aquilo ali de um jeito que eu não sei nem explicar, assim. Nem aqui tentando verbalizar isso tem como. Com certeza. Mas foi bom de um jeito que eu fiquei aqui até mais do que podia nos Estados Unidos e depois eu voltei pro Brasil e deu tudo certo. Dá vontade até de estender. Eu lembro que quando terminou o intercâmbio, depois de um ano e meio, né, quase... Caraca, meu coração tava partido de ter que voltar pro Brasil. Não, assim, Brasil, né? Brasil é Brasil. E a gente sempre fala, né? A gente tem um ditado que eu já ouvi falar algumas vezes e que as pessoas dizem que você passa a conhecer mais ainda o seu país quando você tá fora dele. E é verdade, porque acho que o fato da gente ser brasileiro, quantas portas já não foram abertas só pelo fato da gente ser brasileiro aqui. Verdade. Não só portas, mas sorrisos, abraços, e as pessoas, tipo... Quando sabem que a gente é brasileiro, né? Tipo, o ambiente muda. Com certeza. Tipo, tem uma positividade, tem uma coisa associada ao fato da gente ser brasileiro, a nossa cultura, com o resto do mundo, com as pessoas ao resto do mundo, que, assim, abre portas pra gente. E que a gente acaba saindo até meio que na vantagem quando comparado com outras nacionalidades. Só pelo fato de ser brasileiro. Porque a gente é um preconceito bom de uma forma geral, né? Sim, porque a gente é reconhecido como um povo alegre. Pode até permear um pouco do estereótipo, mas...
a gente é reconhecido como um povo alegre, como uma galera que tá sempre feliz, que é sempre empática. Então isso é muito bom, é vantajoso pra gente, no sentido de que abre portas Sim. e abre caminhos também. Apesar de todos os perrengues, a gente tá sempre sorrindo. Exatamente. Pô, que irado. E, cara, eu lembro que, indo pro que eu quero te perguntar, eu lembro que eu tive minha primeira experiência profissional como designer sendo contratado aqui nos Estados Unidos. Eu não lembro se você teve. Na época, eu fiz uma matéria que se chamava estágio, e aí não podia ser remunerado, mas eu trabalhei no jornal da faculdade. E foi uma experiência muito foda pra mim, aprendi muito. E trabalhei durante, eu acho que 9 meses. Foi 6 meses durante a matéria, e depois 3 meses porque eu queria trabalhar lá, e fiz amizade com a galera. E, passei de, sei lá, eu era assistente do diretor de arte, e depois eu fiquei responsável por várias capas de jornais, algumas matérias que eu não era responsável, a galera me colocou, e, foi minha primeira experiência trabalhando no mercado de trabalho americano aqui. Foi mercado de trabalho, né, dentro da faculdade, mas era uma agência dentro da faculdade. Do que é o mercado. Né? Não, e foi a primeira vez que eu vi meu trabalho. Eu andava na faculdade, a galera tava pegando o jornal e vendo a capa que eu que tinha feito, sabe? Eu falava, que maneiro, E foi a primeira vez que eu vi que o design era uma coisa... eu já via na faculdade, mas quando saía esse trabalho assim, eu vi que, design é uma parada muito, muito importante, sabe? Que na faculdade a gente aprende que é muito importante, mas Sim. quando você vê seu trabalho no mundo é diferente. Você teve alguma experiência na faculdade aqui de trabalho, de alguma coisa assim? Eu não lembro. Na época da faculdade aqui não. Porque a galera tinha essa coisa de fazer o tempo de estudo e tinha o tempo de estágio, como você fez. Eu acabei não fazendo estágio porque o meu programa de inglês foi estendido. Sim, verdade. Então, ao invés de estudar, acho que 6 ou 4 meses, não lembro qual era o tempo, eu acabei estudando 9 meses de inglês e depois o resto do meu programa foi só na SCAD. O que foi muito bom, né? Design, o que foi maravilhoso. Porque o inglês hoje é muito melhor do que o meu. Daí eu tive... Meu período foi um pouco, né? Foi estendido assim. Daí quando eu voltei pro Brasil, foi a primeira vez que eu tive experiência de trabalho. E aí eu apliquei pra estágio lá no Brasil, no início de 2015, né? Eu voltei, a gente tinha que ficar mais 3 anos, 2 anos no Brasil. Tinha 3 anos ainda de faculdade até a gente se formar, né? E aí eu apliquei para estágio a primeira vez e estagiei lá no Brasil. Eu estagiei na MJV, a Tecnologia e Inovação, que é uma empresa super referência de design. Sim. É uma empresa de consultoria que presta consultoria para diversas outras empresas. Eles têm sede no Rio de Janeiro, mas hoje eles estão em Atlanta, tem escritório em Londres. E foi um estágio de 1 ano, eu era designer gráfico e foi um super aprendizado assim também. Mas foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho lá no Brasil. Sim. Bem diferente do mercado americano, mas não tinha como eu experienciar o mercado americano desde então. Mas acho que o primeiro contato com o mercado de trabalho foi no Brasil. E aí, associado a isso, eu também participava de uma feira chamada Feira de Novos Empreendedores, que acontecia lá na PUC. Na PUC, Você foi filmmaker da feira. Verdade. Também. A gente fez trabalho junto sobre a feira, mas era uma feira que reunia alunos da universidade que estavam empreendendo em novos negócios, em seus próprios negócios, né? E essa feira fomentava esses novos negócios. Então a galera podia expor, vender, e eram 2 dias de feira, assim, que aconteciam todo semestre, né? E a gente organizava, era eu, a Luísa, o João. Então tinha um grupinho lá que a gente organizava essa feira. E aí foi uma experiência incrível também, porque, de novo, lidando com novos empreendedores, mercado de trabalho, e foi muito interessante para mim, assim, para aprender e expandir um pouco a minha visão. Porque aquela coisa, né? A universidade tem um buraco muito grande entre a universidade e o mercado de trabalho, infelizmente. Sim. Eu espero que isso, assim, esteja mudando, ou tenha mudado, porque acaba que a gente sente realmente uma gap assim, muito grande, né? Entre o que é a universidade, que é aquela coisa mais conceitual, do campo das ideias e tal, do que é o mercado de trabalho, que é uma coisa que é prática, que é, né, go. Vambora. Parada o pau tá comendo, queridos. Vambora. Então você tem que estar muito mais atento, assim. Mas eu acho que foi a primeira grande exposição, assim, que eu tive ao mercado de trabalho. Foi esse estágio na MJV e depois a Feira de Novos Empreendedores. Maneiro. Eu não lembro se talvez esteja enganado, mas aquele livro Design Thinking é da MJV, não é? Ou é publicado por eles, alguma coisa assim, né? É da MJV. Pô, esse livro, pra quem se interessa por design ou por pensamento criativo diferente, esse livro é muito bom. Tem todos... Tem técnicas e métodos, né, de Design Thinking,
E aí eles apresentam também diversos cases com Coca-Cola e outras empresas que eles trabalharam, e aí vai mostrando todas essas etapas do processo de design, né? Dos processos de design. Sim, é um método, né? É como se fosse um método, né? Muito irado. Eu lembro que eu li esse livro 2 vezes na faculdade. Eu também. É muito bom. Eu também. E, que irado. Então, depois da MJV, a gente se formou juntos. Foi. Né? Porque a gente foi até a última gota da faculdade. Eu lembro que a gente conversou um dia, não lembro como é que foi a conversa, mas a gente adiou 6 meses a nossa formatura, lembra? Para poder se formar com domínio adicional em empreendedorismo. A gente pegou outras matérias porque a gente queria, né, aproveitar o máximo que a faculdade tinha. Já que é de graça, né? O MBA é quanto? Quanto que é pra ficar mais 6 meses na faculdade? Obrigado, vai pagar? Não vou aceitar, obrigado. Vamos ficar mais 6 meses na faculdade, faz a matéria que dá. E eu lembro que eu consegui me formar com domínio adicional em empreendedorismo, você também, né? E eu não lembro se eu consegui me formar com domínio adicional em marketing, porque na época foi uma confusão. Eu tava querendo vir pra cá, mas eu acho que eu também consegui com os dois. Eu não peguei meu diploma até hoje, então não tô sabendo se foi aprovada, não. Você precisa ligar pra ele. Vou dar uma ligada lá na PUC. Pessoal, se você me conhece lá da PUC, me fala aí. Avisa aí. Mas foi muito bom também, porque eu lembro que o último ano eu foquei mais nessa coisa de empreendedorismo, que eu sempre tive muito essa coisa, né? Tipo, trabalhei como DJ durante a faculdade inteira, nunca parei de trabalhar, desde antes da faculdade até depois. E trabalhei como DJ também, tocando em algumas festas durante o intercâmbio. Foi muito maneiro também, tipo, porque a minha cabeça abriu tanto pro universo do design como pro universo da música e também na fotografia, porque eu fotografava como hobby e meu vídeo saiu pelo consulado brasileiro algumas vezes, tipo, as fotos que eu tirava saíam na capa do jornal do consulado também, era muito maneiro. E, tipo assim, eu nem sabia que eu tinha, tipo assim, que minhas fotos eram tão boas assim, né, pra serem destaques na época, e foi uma parada que foi me dando cada vez mais motivação, tipo, que acaba ou não, querendo ou não, nossa autoestima às vezes é um pouco abalada, né? Quando a gente entra num lugar que não é nosso lugar, enfim, que é nosso lugar, mas a gente não se vê lá. Mas eu lembro que quando o meu vídeo foi compartilhado pelo consulado brasileiro, eu falei, caraca, eu posso também, tipo, essas coisas, né? O jornal tava na mão da galera, eu falei, porra, eu posso também. E aí vai indo e a gente vai acreditando que a gente pode também. Exato. Eu acho interessante você falar isso porque tem a ver com, principalmente pra quem tá começando ou tá no meio do caminho, né? Tem essa coisa a gente tem as nossas ideias, né? Os nossos projetos e as coisas que a gente planeja e as coisas que a gente faz, né? Como pessoas criativas, mas que é complexo porque esse processo criativo, tudo isso, é como se esperasse por uma aprovação do outro, né? Pra poder a gente receber aquele aval e dizer, é bom, serve, funciona, pode continuar fazendo, né? E eu acho que mais na nossa época ainda, porque, óbvio, a gente se formou em 2017, assim, mas em 5 anos, a tecnologia já avançou muita coisa. As coisas que a gente fazia na faculdade, quando a gente olha... deve estar totalmente diferente. Olhar para os nossos projetos assim, é tipo, caraca. Mas, tipo, eu acho que o mais legal dessa democratização da tecnologia, do avanço da tecnologia, trouxe, isso, das pessoas poderem colocar mais as ideias dela para fora, sem esse medo desse julgamento, ou esperando essa aprovação. Então, sei lá, a galera que tá no TikTok criando vídeo o tempo todo, a galera que tá, sabe, na internet aí produzindo conteúdo e gerando, sabe, novos trends, gerando novas formas de se comunicar, sem que espere uma aprovação, né? O avanço das tecnologias, tipo, permitiu isso. E a gente acompanhou esse avanço, né? Teve que acompanhar, mas não estava necessariamente inserido nele. De novo, tem a ver também de onde a gente veio, tem a ver com acesso, porque assim, querendo ou não, a gente também teve que buscar muito pela gente, né, para conseguir chegar em outros lugares, em lugares diferentes daquele de onde a gente veio. Então tem a ver com acesso também, então por isso é tão importante também o acesso à informação, à tecnologia e tudo mais. Mas é interessante para mim quando você fala isso, porque faz eu pensar também de onde a gente veio e como as coisas eram mais... Tudo parecia mais difícil. Então, assim, pra galera que tá nesse meio do caminho, ou no começo, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis, é sempre importante lembrar que, tipo... Cara, de você só existe você. O que você faz, é só você faz. Beleza, você é fotógrafo, tem 3.594.000 outros fotógrafos aí fora, óbvio.
Mas o que você faz, a sua arte, a sua técnica, a sua maneira de ver o mundo, a sua perspectiva é única. E esse é o nosso diferencial, Exato. né? A maneira como a gente se apresenta para o mundo é o nosso diferencial também. Então, essa coisa de a gente ficar meio que esperando a aprovação, ou esse medo que dá, obviamente, sempre. Até hoje eu tenho medo, você tem medo, a gente tentar coisa nova de fazer. Mas acho que a parada é não se deixar ser bloqueado por esse medo, ou ser limitado por esses fantasminhas que vão aparecendo, para poder a gente... Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Cu na mão mesmo. É assim que funciona. É assim que vai. E, tipo, isso que você falou é muito interessante, porque eu vejo muita gente que... Hoje, como eu tô muito nas redes sociais, eu vejo muita gente me observando como se fosse algo inalcançável, sabe? E aí, a mensagem que eu tento sempre passar é que, cara, é o que você falou agora. O que você faz, só você faz do jeito que você faz. E se foi possível pra mim, é possível pra você também. Talvez, tipo, a gente esteja com alguns anos de diferença ali, mas, porra, eu acho que sempre quando me perguntam por que eu tô nas redes sociais, é pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. Tentando inspirar pessoas que têm histórias parecidas com a nossa a sair desse bloqueio e inspirar elas de alguma forma, sabe? Porque eu ainda me bloqueio todos os dias, provavelmente você também. Hoje de manhã a gente tava conversando sobre isso, acho que a gente volta no assunto daqui a pouco. E assim... É só a gente que se bloqueia, porque quando você fica esperando pela validação dos outros, ou quando você acha que não é suficientemente bom pra compartilhar seu trabalho com o mundo e essas coisas, tipo assim, você vai ficar ali, não vai acontecer. O que você acredita que pode acontecer ou não acontecer, só depende de você, né? Tipo, sonhar grande, aquela coisa, aquele clichê, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Só a gente querer fazer. E beleza, aí saímos da faculdade... Eu com fogo de voltar pra cá. Eu voltei pro... Cara, eu voltei pro... com o cu na mão ali, ó. Mas aí o outro chegou com a proposta, né, querido? Eu lembro que eu voltei pro Brasil. E, cara, eu amo o Brasil, eu amo o Rio de Janeiro. A gente tinha grandes projetos, inclusive, lá, tipo assim, pra fazer parte, né? Só que eu não me via mais lá. Tipo, a minha cabeça abriu de um jeito aqui que eu vi que aqui era meu lugar. Então eu voltei pro Brasil em 2015, no início de 2015, e, pô, minha carreira como DJ tava dando super certo. Eu consegui evoluir de um jeito que eu voltei pro Brasil em outro nível da minha carreira como DJ. Consegui lançar música por gravadoras grandes, tipo, lancei música pela Som Livre e tudo mais. Enfim, a minha carreira de vídeo e fotos tava ali ao mesmo tempo indo ali, tipo, servia como um apoio pra minha carreira de DJ, né? Mas, e aos poucos eu fui sendo reconhecido por isso também. Mas eu queria voltar pra cá de qualquer jeito. Então, por mais que tivesse dando tudo certo lá, eu queria voltar pra cá e eu comecei a encher o saco dessa pessoa aqui. E a gente na faculdade, assim, eu lembro que a gente comendo tapioca um dia na faculdade. Eu falei, Igor, eu vou me formar. Um mês depois eu vou. Você vai comigo? Aí ele, eu acho que eu vou também. Eu falei, vai, meu, eu vou. E aí a gente começou a programar, né? Tipo assim, eu lembro que um pouco antes de se formar, a gente começou a programar, ver escola aqui, porque eu queria vir pra estudar, pra ter uma estabilidade maior. Você, na época, não sei, não tinha muito essa ideia. E eu consegui convencer meu primo também. Eu não tinha essa ideia, eu não tinha dinheiro, é verdade. Eu não tinha dinheiro pra aplicar pro visto de estudante, que era muito mais caro, então não tinha como. Mas eu falei, cara, como é que eu posso fazer? É verdade. Nossa. Aí a gente tentou as coisas, por isso que eu não tinha dinheiro. A gente chegou mesmo. Aqui muito quebrado. A gente chegou aqui, querido, com a mão no bolso, literalmente assim. Enfim, o plano de um mês, que era pra vir pra cá, a gente acabou vindo em janeiro de 2018, né? Correto. E a gente veio com pouquíssimo dinheiro. Tipo, eu vendi o carro que eu tinha, que no final das contas me deu mais prejuízo do que dinheiro. Eu vendi a maioria dos meus equipamentos que eu tinha como DJ no Brasil. Eu trouxe a câmera que eu tinha, porque minha ideia era usar ela aqui também. A gente veio com, tipo, eu vim com um pouco mais de dinheiro por causa do carro. Mas eu acho que eu vim com $4 mil foi total. Bem a conta mesmo, foi bem a conta. Eu lembro que eu vim com... Eu trabalhei final de ano, né? Trabalhei na reserva, não foi? Trabalhei na reserva como vendedor de final de ano, fiz uma grana, daí juntei essa grana. Meu tio me ajudou, meu pai me ajudou, meus tios me ajudaram. Enfim, todo mundo doou um cadinho que podia. Mas quando converte, né, querido? Aquele cadinho vira mais cadinho ainda. Então eu cheguei aqui com um cadinho de nada dentro do bolso. Mas daí a gente se vira, né? A gente se virou. E foi acontecendo, foi fazendo. Mas aquela primeira chegada e a volta também, o retorno é diferente, né? Porque a primeira vez que a gente veio com absolutamente tudo pago. Faculdade paga, moradia, alimentação, tudo. Mais um saláriozinho por mês para as contas pessoais. Exato.
E da segunda vez, não. A gente veio por conta própria, passagem de vinda. Sem casa. Sem casa, sem nada. Sem conhecer ninguém. Literalmente perambulando pela cidade atrás de casa, sem conhecer nada. Tipo, tentamos a sorte assim, né? Sim. E a gente não sabia se a gente ia ficar um mês, se a gente ia ficar... Enfim, a vida aconteceu e a gente foi ficando. Sim. Graças a Deus deu tudo certo e a gente tá aqui até hoje. Mas foi muito assim, vamos. E como é que foi pra você essa mudança, assim, de... O que você pensava na época? Eu sei mais ou menos o que eu pensava, mas antes de chegar aqui, o que você pensava que ia acontecer, assim? Tipo, cheguei, aí vou arrumar uma casa, não sei, tipo, o que que... Eu acho que o meu pensamento era... Não sei, assim, definitivamente eu não imaginava o que eu vivi, o que a gente viveu, né? Porque a gente teve que trabalhar, tipo, eu trabalhei em restaurante, você também, a gente fez entrega de comida, a gente fez um monte de coisa nesse lugar já, que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu não disse isso. E não por privilégio, assim, porque, de novo, cresci numa família classe média baixa, normal, mas nunca precisei trabalhar no restaurante pra me sustentar. Sim. Tinha esse privilégio. Mas, e quando eu mudei pra cá, a gente teve que, né, fazer um monte de coisa que eu não fazia. Então, acho que a minha imaginação, antes disso, eu não imaginava... Eu meio que imaginava que isso poderia acontecer, mas até que a coisa aconteça, que você vive o negócio, fica muito no campo das ideias, né? Então é um pouco distante. Verdade. Mas eu acho que a realidade, ela foi mais dura, assim, do que eu imaginava que ia ser. E, de novo, aquela parada, quem vê close não vê corre, Quem vê close não vê corre. Quem via nosso Instagram, fotos lindas, maravilhosas, né? Porque a paisagem é incrível. Você tira uma foto aqui na frente, aqui quatro blocos daqui você tá na praia, né? Tira uma foto linda ali, parece que você tá tendo uma vida perfeita. Mas, cara, você tá ralando muito. Como toda rede social, né? A gente só mostra a parte boa e isso acaba meio que travando as outras pessoas também. Exato. Acho que o podcast é um espaço bom pra gente falar dessas paradas, que, né, que jogar real mesmo, e é isso. Falar da realidade, que não foi fácil. E não tem dias também que não são fáceis, continuam não sendo fáceis. Sim. É uma vida normal. É uma vida normal. É uma vida normal, e a realidade, às vezes, ela dá na nossa cara mesmo. Sim. E aí a gente tem que levantar a cabeça e continuar de novo, e procura outro jeito, outras formas de fazer. Mas eu acho que a diferença de quando, antes de vir pra cá, foi essa. A realidade era mais dura. Era mais, assim... do que eu imaginava que ia ser. Sim. Mas aí a gente vai criando também aquela casca, né? Com a gente certeza. vai aprendendo, a gente vai... Enfim, Cai, levanta e vai Sim. seguindo. E tem toda a dificuldade, teve, né? E tem pra todo mundo que chega a dificuldade de não falar a língua muito bem, de não saber como é que funcionam as leis, de às vezes não entender uma frase que a pessoa fala no trânsito pra você, ou alguma informação importante que a gente passa, você não consegue assimilar 100%, de não saber a cultura do lugar. Tipo assim, apesar da gente ter morado aqui 1 ano e pouco, é o que você falou, a gente morava dentro de um mundo diferente. É, um mundo diferente. A gente passou pela experiência. A gente tinha um dinheiro pra pagar nossas contas, a gente tinha todas as contas pagas, a gente morava dentro da faculdade, então era meio que, tipo assim, a gente estava protegido em diversas formas. Se a gente tivesse algum problema, a gente tinha psicólogo da faculdade, a gente tinha o advisor lá, que era o conselheiro da faculdade. Então, eu tive esse baque muito grande também quando eu cheguei aqui. Eu imaginei que ia ser bem mais difícil, mas não tão mais difícil quanto foi. Porque a gente teve que remontar a vida do zero quando chega, né? E eu lembro que, tipo, eu cheguei e falei, não, vou abrir minha agência de foto e vídeo. Eu lembro que eu tinha essa informação. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Eu tinha essa informação desde antes do Brasil. E aí minha ideia era chegar, e tanto é que, tipo assim, a gente chegou, foi dividir casa com 8 pessoas lá, né? Você morou comigo, não foi? No mesmo apartamento? Sim. Foi. E aí a gente morou um quarto com 4, a casa tinha 8. A casa tinha 8, Jesus. Uma experiência que ao mesmo tempo apresentou muita coisa, foi um intensivo, mas de outro jeito Intensivão, né? De outro jeito foi um inferno, porque, cara, tinha que acordar praticamente 2 horas mais cedo pra poder tomar banho, e uma bagunça não tinha privacidade, não tinha nada. Enfim. Tinha uma cama pra dormir. Tinha uma cama pra dormir e um espacinho no armário e uma gaveta na cômoda. Era isso. E aí eu lembro que eu comprei a câmera antes de Foi a primeira coisa que eu comprei, lembra? Que a gente lá na mesa lá da sala, entrei na Amazon, falei, vou comprar a câmera. Era o dinheiro que eu tinha, tipo assim, todo o dinheiro que eu tinha praticamente. E aí, na época, pra fazer as coisas que a Globo não mostra, né? A gente alugava carro e tu nem dirigia ainda, né? Continuo não dirigindo. Esse é um detalhe que é engraçado da minha vida. Essa é uma história engraçada. Enfim, a gente foi amadurecendo pra caramba, assim, né? Já tinha amadurecido bastante na faculdade, no intercâmbio. E quando chegou foi um amadurecimento muito, muito rápido.
E eu lembro que eu chegava e tentava fazer o site da I.O., lembra? Tipo, a gente tentava fazer ensaio de graça para algumas pessoas, conhecer outras pessoas que talvez apresentassem a gente para outras pessoas, e se enfiava em meio de evento, e, enfim, tentava fazer o máximo de networking possível, ao mesmo tempo estudando até 2 horas da tarde, tendo que fazer coisas até 10 horas da noite todo dia, e foi foda, assim, tipo, e é o que eu falo pra todo mundo. No começo parece que você não tem tempo nem pra tomar banho, depois você vai começando a entender melhor como é que funciona, qual o horário melhor pra fazer tal coisa, qual o lugar melhor pra morar, qual é, tipo, a pessoa que vai te ajudar a ir por outro caminho. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque a história hoje é sua. Mas é uma coisa que eu acho que nós dois passamos e com certeza todo mundo que chega passa por isso de alguma forma, por algum estranhamento, alguma lição que tem que ser aprendida ou vai embora. E é isso. Então, e aí a gente veio, passou por tudo isso e você mudou pra São Francisco, fez mais coisas lá, né? Tipo, teve algumas experiências de trabalho lá que se você quiser compartilhar, compartilha. E aí você foi pro Airbnb. Isso. Da Baixada Fluminense pro Vale do Silício. Cara, na moral. Toda humildade. Eu acho que no dia que você me contou, eu chorei. Eu acho que a gente chorou junto, né? Que, cara, eu acho que eu vou chorar aqui de novo. Porque é muito foda. Veio, né? Cara, muito foda. Tipo, você vai contar, mas tipo, você teve uma experiência de trabalhar como designer no Airbnb que, tipo, eu sou fã da marca até hoje. Sou cliente, sou host. E você tava lá do outro lado fazendo a parada acontecer. E como é que foi isso? Tipo assim, conta pra gente desde o começo. Como é que foi a aplicação? Como é que foi a entrevista? Como é que foi a experiência lá? O que você quiser contar, fica à vontade. Conta pra nós. Acho que é legal começar com o fato de que, novamente, cresceram em Guapimirim, mas desde molequinho sempre tive o sonho de sair, de morar fora, de estudar fora. Mas, obviamente, essa realidade era impossível porque meus pais não podiam pagar isso pra mim. Mas foi a educação, né? Aí a gente fala, educação é poder, é conhecimento e leva a gente para outros lugares. E através da educação, eu cheguei aonde eu tô hoje. E de muitas portas que foram abertas por muita gente. Mas eu lembro a minha sensação, assim, eu nunca vou esquecer quando eu pisei pela primeira vez no Airbnb, né? Na sede do Airbnb. A sede do Airbnb fica em São Francisco, que é onde eu moro, já fazem quase 5 anos. Eu lembro da minha sensação de pisar lá dentro e foi uma coisa tipo... Primeiro de tudo, o que eu tô fazendo aqui? Sei nem como eu cheguei. Na verdade, sim, mas parece que eu não sei. Que é uma explosão, assim, Você é exposto a uma coisa tão fora da realidade do que você tá acostumado, do que você cresceu, que é uma coisa, assim, disruptiva mesmo. E é uma coisa que é um sentimento que te toma, assim. Eu lembro da sensação de pisar lá dentro e ver as pessoas andando de um lado pro outro, aquela coisa, tipo, bem filme mesmo, sabe? A galera andando e, tipo, todo mundo parecia muito ocupado. Tá todo mundo por reunião ali, tá todo mundo correndo pra um lado pro outro. E pisar lá dentro foi uma loucura, assim. Como eu falei, eu comecei... Aqui nos Estados Unidos eu comecei trabalhando em restaurante, eu nunca tinha trabalhado. E isso, hoje eu olho pra trás, eu vejo, isso me deu experiência com o inglês, que ficou muito mais rápido, porque no restaurante você tem que ser ágil, você tem que ser rápido, a pessoa tá fazendo um pedido, a pessoa tem outra mesa te esperando, tem gente falando, tem gente reclamando, tem gente querendo pagar a conta, você tem que estar ágil, você tem que estar dentro de tudo que tá acontecendo. Então, me deu muita agilidade trabalhar em restaurante, acho que trouxe pra mim desenvoltura e mais habilidade para falar com as pessoas de uma maneira mais coloquial. E no inglês, dentro do inglês, né? Sem ser o inglês da avó, né? Sem ser o inglês, exato. Então, tudo isso acrescentou. E quando eu cheguei no Airbnb, eu entrei e foi... de novo, era um desafio gigantesco, né? Eu entrevistei para o Airbnb, eu conheci... Na época, eu trabalhava num coffee shop, que também era uma sorveteria, em São Francisco. E, como sempre, eu falo pra caralho. Então, eu falava com todo mundo. E aí eu conheci o head de tecnologia do Airbnb nesse coffee shop. Porque ele ia com a cachorrinha dele pra lá tomar café e sorvete. Eu conheci, a gente ficou amigo. E daí, conversando, papo vai, papo vem, ele descobriu que eu era designer. Aliás, eu falei, obviamente, ele não descobriu. Eu falei que eu era designer. Ele descobriu aí, com a sua informação que você deu pra ele. Com a informação que eu dei, descobriu. E aí... E daí foi acontecendo. Aí
eu tava na época esperando pra trabalhar e tal, autorização de trabalho. Ele falou, Igor, assim que chegar, você me avisa. Porque tem uma vaga num time lá. Eu conheço o time de mídia de lá, que tá precisando de um designer gráfico, então você me avisa. E daí, quando eu recebi minha autorização de trabalho, eu imediatamente me comuniquei com ele. Ele falou, beleza, vou te botar em contato com o manager, né, que é o gerente desse time, e você vai conversar com ele e aí você toca daí pra frente. Aí eu conversei com o manager e passei por 2 entrevistas. Então, assim, foi legal de novo. Eu acredito nisso e levo isso pra minha vida assim. A gente não faz nada não faz nada sozinho. Nada. Eu acho que na vida a gente não faz nada sozinho. E da mesma forma que eu tive gente, né, me ajudando a entrar por esse caminho, acho que de alguma forma eu também tento devolver isso e trazer isso para as pessoas também. Porque não adianta nada a gente também ser ajudado e esquecer e morrer nisso, né? Exato. Se a gente não devolver isso pro universo. Então, quando eu entrei no Airbnb, aí passei, fui aprovado. Você lembra da sensação, quando eu recebi o e-mail, né, de que eu tinha sido aprovado para trabalhar no Airbnb, foi tipo, falei, cara, que loucura. Porque o meu sonho de moleque, meu sonho de faculdade era um dia trabalhar no Facebook ou na Google, né? Sim. Eu ficava, caraca, mas era aquela coisa, um sonho inalcançável. Porque, porra, como é que eu vou chegar no Vale do Silício? Sim. Você não consegue enxergar o caminho pro Vale do Silício. É uma coisa que você não enxerga. Mas aconteceu, e aí quando eu comecei foi incrível, assim, foi uma experiência fantástica. Eu comecei no final de 2019 e aprendi muito. Foram somente 6 meses, por quê? Veio a pandemia. Então, abril de 2020, eu fui demitido junto com outras 4.000 pessoas, né? Então, o Airbnb foi que tomou aquela porrada mais forte de todas, de primeira, porque é uma empresa de hospedagem. De hospedagem e tal, e aí tomou aquela porrada forte, teve que demitir milhares de funcionários, e obviamente, porque eu tinha acabado de entrar, eu ia ser um dos primeiros. Mas assim, o mais legal de tudo é que mesmo nesse pouco tempo eu conheci muita gente muito querida que me ajudou de diversas outras formas. Sim. Então, o próprio manager que eu conheci, o gerente do time, ficou muito meu amigo. Uma outra menina que também era parte do meu time ficou muito minha amiga. Então, são redes e contatos que você vai criando que ajudam você a chegar em outros lugares também. E aí, eu passei um tempo sem trabalhar, fiz alguns freelas de design também e tal. E aí, chegou uma época que eu falei, cara, eu preciso arrumar dinheiro. E daí, eu tinha uma bicicleta elétrica que eu tinha comprado no iniciozinho da pandemia, porque quando bateu a pandemia, né, que a gente tinha que ficar isolado, eu falei, cara, a única coisa que eu vou fazer pelo menos é conseguir andar de bike sozinho pra pegar um ar, literalmente pegar um ar. Sim. Daí eu tinha comprado uma bicicleta elétrica, eu falei, vou entregar comida. Daí eu me inscrevi na plataforma e comecei a entregar comida de bike. E daí eu fazia, né, todo dia, entrega de bicicleta. Assim, São Francisco, pra quem não sabe, é uma cidade fria. É uma cidade, a gente tá na Califórnia. A Califórnia é conhecida pelo sol, pelo calor, mas São Francisco é uma cidade fria, por causa da geografia do lugar. E assim, era puxado, não vou mentir não, porque era luva e casaco, era aquela a bagzinha, né? A bag, né, a bolsa de entregador mesmo. Aí eu comecei a entregar comida e foi uns 4 meses, assim, entregando comida de bike. E São Francisco também é uma cidade muito cheia de morro. Além do frio, só morro. É ladeira, sobe e desce o tempo todo. Então, tipo, maravilha, querido. Também agora eu tô com a bunda e com a perna, que é uma beleza, mas foi puxado, foi difícil assim, mas, de novo, tudo é aprendizado, eu acredito. Então, com certeza. Então, valeu a pena. E depois de um tempo eu acabei indo pro Brasil, né? Que na época eu tava 3 anos sem ir pro Brasil por questões de visto e tal, não podia sair dos Estados Unidos. E quando eu finalmente pude, fui ver minha família, foi incrível. E aí quando eu voltei pra cá, em 2010... completamente fora do tempo agora. 2021. Início de 2021, eu apliquei pra Ford, refiz meu website, refiz meu portfólio. Você mostrou, lembra? Fiz tudo assim, em questão de um mês, eu mudei tudo. Fiquei louco, assim, refazendo tudo que eu podia refazer pra poder me inscrever. Me inscrevi pra uma porrada de vagas que aparecia, aquela coisa. Aparecia no LinkedIn, eu escrevia, aparecia em qualquer lugar, eu saía só me inscrevendo. E aí eu passei pra entrevista da Ford, né?
Uma das empresas que eu me inscrevi foi a Ford. E assim, foi bem legal. Eu fiz uma entrevista, foram 4 etapas, né, no processo de entrevista da Ford. Isso que eu ia te perguntar. E acho que o fato engraçado da minha vida é eu não dirijo. Não dirijo, queridos. E hoje eu trabalho na Ford. Mas assim, a gente não precisa dirigir para trabalhar na Ford, porque eu tô entregando outro tipo de conhecimento, sim, entendeu? Mas é um fato engraçado, assim, que até no meu time, assim, a gente ri sobre isso. Que acaba se virando até uma piada, mas... Tô trabalhando nisso também, tá, querido? É bom, porque você tem que ter a perspectiva do condutor também. Do condutor, exatamente. Você traz a visão do carona muito bem. A vida inteira de carona. A vida inteira de carona. Mas agora tem que... um ano de experiência no carona ali, vamos trazer a visão do condutor. Vai trazendo também, pô. A pessoa tem toda a visão do motorista ali, você faz, mas e o carona? E o display que só vira pro motorista e o carona não... Tô mudando isso aí. Mas aí agora a gente vai... eu vou começar a trabalhar nesse assunto e aí a gente vai resolver essa coisa da carteira da carteira de motorista. Mas trabalhar na Ford, entrar na Ford, eu entrei em 2021, né? Agosto de 2021, então esse ano vão fazer 2 anos que eu tô lá e uma experiência, assim, inigualável, né? A Ford é uma empresa americana na veia, né? Então, nasceu aqui nos Estados Unidos e tem aí 120 anos de existência. Então, é muito louco também parar pra pensar assim nessa timeline de existência da Ford. Aí agora eu saindo de lá, de Guapimirim, há quase 2 anos faço parte da vida da Ford, né? Que, cara, a gente estudou modelo de produção em massa que foi inserido pelo Henry Ford, né? Tipo, na Revolução Industrial, as práticas que a gente estudou na escola, na faculdade, e agora ter a oportunidade de estar lá. Eu trabalho na parte de software, né, como designer. Dentro da Ford, eu tive a oportunidade de direcionar minha carreira para uma outra área, que é a área de UX e UI, para fazer design de interação. Então eu saí desse campo eu comecei como designer gráfico lá, como que eles chamavam de communication designer, e aí era uma coisa bem mais, tipo, fazia assim de várias coisas, fazia audiovisual, fazia copywriting, várias coisas assim, de tudo um pouco, mas eu comecei a transitar e levar a minha carreira para essa área de interação, né? De design de interação, que era o que eu queria. E aí, quando eu consegui fazer isso e caminhar para essa área, as coisas foram assim, se encaixando ainda mais. Então, assim, trabalhar na Ford é uma experiência incrível porque eu tô trabalhando tipo no software, né? Eu tô trabalhando sei lá, se você pensar na cadeia de produção inteira de um veículo, eu tô trabalhando lá no final, que no final depende do ponto de vista, né? Eu tô trabalhando na experiência do usuário com aquele veículo, né? Na interação da tela com aquele veículo, com o usuário, como a pessoa vai reagir e não reagir quando estiver dirigindo ou quando não estiver dirigindo. Então é muita coisa para pensar, né? É muita coisa e é muito interessante, assim, porque tem... É aquela coisa, né? Até você ser inserido nesse ambiente, você não pensa muito sobre isso. Então, carro, beleza, construiu o carro, a pessoa vai dirigir. E óbvio que não, né? Tem toda a interação que a gente, do usuário, que é a base do design, né? Que acho que a nossa herança da PUC também foi essa, porque a PUC é uma faculdade, reconhecida internacionalmente, porque é uma faculdade que ela foca muito no conceito, né? A parte de conceitualização, de você entender qual é a necessidade do usuário e você trabalhar e projetar em cima daquela necessidade. E necessidades que na grande maioria das vezes as pessoas nem sabem que existem. Então acho que a PUC deu essa base pra gente que eu acho que você também teve a mesma percepção, que as universidades daqui mas dão de uma maneira diferente. Eu sentia, pelo menos na minha experiência na SCAD, era uma coisa muito visual, né? As pessoas ficam muito boas no visual aqui, tipo, se tornam assim... Você vê, a galera vai trabalhar em Hollywood, vai trabalhar eles ficam muito bons, muito feras na parte mais técnica, né? Na parte técnica, exato. E na parte de conceitualização, de projeto, de entender o problema, de
destrinchar aquele problema, eu acho que é um pouco mais raso. Pelo menos essa foi a minha percepção estudando aqui. E eu vi isso de muita gente também que estudou aqui, designers como a gente. E eu acho que a PUC deu essa base, assim, pra gente, pra vida, pra levar pra vida, que é essa coisa de mesmo de entender o outro, de entender qual é a necessidade do outro, o problema do outro, se colocar no lugar da pessoa, né? A empatia, e pra poder... Óbvio, você nunca vai... Você não vai vivenciar todas as situações, mas tentar entender, se colocar no lugar pra você conseguir gerar novas ideias, gerar soluções. Certeza. Então acho que eu consigo aplicar isso na Ford, assim, porque eu tive essa base lá atrás. E hoje eu consigo aplicar isso. E é um diferencial. Eu sinto que é um diferencial no time, assim, sabe? Que foda que a isso. gente traz, é um valor que a gente traz que é um diferencial. Cara, é exatamente isso. Eu penso 100% igual a você. A gente reclamava, eu acho, um pouco na faculdade, que a gente pouco tinha contato com software, que a gente tinha que entregar um PDF de não sei quantas páginas, lindo, maravilhoso, mas a gente não tinha nem aprendido a usar o software que o professor queria que a gente usasse. Mas realmente eles estavam querendo que a gente focasse na parte do conceito e tudo mais. E sempre quando fala, o que você mais aprendeu na faculdade? Primeiro foi essa coisa de conexão com as pessoas e, sei lá, descobrir novos universos. Mas também, quando me vem a primeira aula que eu lembro da PUC, eu não sei se foi no primeiro dia ou se foi na primeira semana, foi uma aula de empatia e alteridade, eu acho, que a gente teve logo na primeira semana, com certeza, não lembro se foi no primeiro dia, mas essa aula ficou na minha cabeça, assim, de um jeito que tudo que eu sei que você também, mas tudo que eu faço hoje, a empatia vem em primeiro lugar, assim, e eu acho que foi muito importante ter essa aula logo no primeiro dia ou na primeira semana, porque... foi o tom que a faculdade deu pra gente também. Tipo, não só da empatia, mas principalmente dessa coisa de destrinchar o conceito, de que a ferramenta não é mais importante do que o conceito geral ali, do que o coração da parada que a gente tá criando, do projeto que a gente tá fazendo. E aí eles deram até essa liberdade pra gente de usar a ferramenta que a gente quisesse e tudo mais, e realmente não é o mais importante, é o que eu sempre falo aqui, e às vezes até sou meio que julgado, que eu falo, tipo, a câmera que eu filmo não é o mais importante, a gente poderia estar filmando aqui com o celular, que a gente teria um resultado de qualidade técnica inferior, mas o conteúdo não ia mudar. Porque eu acho que o resultado é uma coisa que você aperfeiçoa, né? Mas o resultado inicial é aquela parada que você gera, porque tipo assim, sei lá, pensando agora e falando sobre o time que eu trabalho dentro da Ford, né? Sim. Cara, quando você começa um projeto, você tá gerando conceito, gerando um monte de coisa que é tipo assim, super que a gente fala que é scrappy. Tá começando ali do zero, é papel, é caneta, é desenhando, é ilustrando, é jogando ideia que daqui a pouco vai ser jogada fora, mas que é importante ser gerada. Então, tipo... botando tudo pra fora da maneira mais rápida possível e da maneira mais, né, pra você... No começo você precisa de quantidade, pra depois você começar a filtrar e encontrar qualidade, né? Então, e quando você encontra aquela qualidade, como que você vai transformar aquilo, né? Aquele produto, aquela ideia, aquela solução... E aí você vai refinando aquilo até chegar ao produto final. Até chegar, no caso da Ford, vai ser aquele carro, é um novo carro elétrico que está lançando, que tem experiência para o usuário dentro, que o cara consegue abaixar o volante, vira uma mesa de trabalhar. Mas tudo isso, né, até chegar nesse final, aí você já exige no mercado, dá uma bugada aí. Então, para chegar nesse resultado todo, tem um monte de time, né, diferentes times trabalhando incansavelmente, para gerar um monte de ideia, um monte de coisa e aperfeiçoando e refinando até chegar ao produto final. E é isso que é design. Acho que essa que é a beleza do design. Acho que é por isso que a gente também é tão apaixonado por isso. Sim. Porque você entender, você no audiovisual, tipo, entender qual é a necessidade do cliente, conseguir apresentar aquele produto final, aquela coisa não só bonita visualmente, mas que funciona. Que funciona, exato, funcional, né, que é mais importante. Design é função, né? Design é função. E que ajuda o cliente a se comunicar e que ajuda o outro a se comunicar. Porque as pessoas às vezes não têm a ferramenta necessária para isso, ou não sabem como. E aí entra o papel do design, né? Que é entrar nessa, de novo, criar necessidades, criar momentos e experiências que as pessoas nem conhecem. Exato. E às vezes as pessoas nem percebem. Sei lá, se você parar pra pensar no iPhone, o cara que tá lá
mexendo no iPhone e a maneira como você lida com aquela tela, que você lida com os aplicativos, a gente nem para pensar sobre isso. Mas tem gente pensando em cada mínimo detalhe de todas as ações que a gente tá fazendo. A gente sente, né? Eu acho que isso que é importante. Tipo assim, tem muito planejamento envolvido, muita função envolvida, mas o usuário final, geralmente, ele só sente que aquilo ali é bom pra ele. Tipo, você tá falando do iPhone. Tipo, a gente percebe muitas coisas técnicas, mas a maioria das pessoas não percebe. E às vezes a gente também não percebe, mesmo você sendo designer, eu sendo designer, e você projetar isso para outras pessoas, claro que a gente vê com um olhar diferente, mas na maioria das vezes a gente só sente que aquilo ali é apropriado para a função que a gente quer. E isso é bonito pra caramba também, eu acho muito foda, porque é isso, tipo assim, tem muitas pessoas, tem um time gigante para fazer o software da tela do carro que vai sair. Tipo, cada carro tem sua especificidade ali, tem sua função diferente, tem um que é mais truck, tem outro que é um carro mais compacto, que tem outras funções, e vocês estão ali pensando em cada mínimo detalhe de cada carro que vai sair, né? De cada sistema. Exato. Isso é muito foda. É fascinante, porque é um mundo gigantesco, mas ele formado por diversos componentes, né? Super complexo, e aí tem diferentes times, diferentes pessoas trabalhando em cada detalhezinho para depois você conseguir juntar isso tudo e fazer essa orquestra tocar uma sinfonia perfeita, né? Porque se não tocar uma sinfonia perfeita, vai ter um recall. Exato. É aí que tem um recall, aí o carro não deu certo, Então essa sinfonia tem que ser perfeita. Desde o hardware, que é como você está construindo o carro fisicamente, até o software, que é quando você está trabalhando na experiência do motorista ou das pessoas que estão dentro do carro, né? Então essa união de todas essas complexidades, essas diferentes camadas, que acho que é a beleza do design, que a gente é apaixonado, tipo, apaga o pau mesmo. Amo muito. Eu também sou. Hoje eu fui pra outros caminhos, mas eu acho que eu tô muito dentro ainda. É o que você falou, tipo, eu não atuo como designer gráfico hoje, mas o design sempre teve muito presente na minha vida e tá em tudo que eu faço. Tipo, eu vou mandar uma proposta pro cliente, eu uso minha faculdade de design, né, pra fazer a proposta pro cliente. Tipo assim, eu vou... E não só isso, não só o gráfico ali, a estética, mas também tudo que a gente estava falando agora. Tipo, o conceito de tentar entender o cliente nos mínimos detalhes antes de fechar qualquer coisa com ele. O processo que ele vai passar do momento que ele chega até mim, até a hora que eu entrego o vídeo para ele. Tipo, todas as etapas e todo o pensamento que tem envolvido em cada vídeo, sabe? Tipo, isso vai de direção fotográfica também, tipo, direção de fotografia, mas também vai muito do que eu aprendi na faculdade de design. Tipo assim, eu quero passar uma vibe nesse vídeo mais de primeira pessoa, por exemplo. E eu escolho a lente específica que vai passar a mensagem. E isso vem muito do audiovisual, de uma forma natural, assim, também estudada, mas vem muito de dar esse passo para trás primeiro, de olhar de uma forma macro, né? Para você entender o que aquele cliente quer, o que aquele projeto demanda para você passar a mensagem que você quer no final. E eu vejo design nisso o tempo inteiro. Por isso que eu falo, não atuo como designer, mas o design tá na minha vida o tempo inteiro. Então, isso é muito maneiro. O design tá na vida, tá nas coisas, tá em tudo que você faz, né? O que te vai... Aquela coisa, que a gente vê na faculdade, né? O que vai te... Você tem dois restaurantes. O que vai te fazer entrar num restaurante e não num outro restaurante é o design. É o design de experiência. Sabe? Seja pelo visual que vai te atrair, seja por algo que vai estar do lado de fora do restaurante. Alguma coisa, entendeu? Sim. E isso envolve esse design. O cheirinho que vai lá pra fora. Exato. Se a porta tá numa localização na outra. Tipo, tudo isso passa pelo design de serviço, né? Design de experiência. Tipo... E o próprio design gráfico também. E é muito forte. E a gente, às vezes, não consegue explicar isso de uma maneira, de uma maneira lúdica. Não tem... Você sou designer gráfico. Convite de casamento. Então, minha tia tá fazendo a boda. Meu tio abriu uma padaria, tá fazendo um logo. Você quer fazer um logo? Também fazemos logos, também fazemos. Fazemos. Mas é mais profundo que isso. É um pouco mais profundo. Qualquer coisa. Cara, muito irado. Uma coisa que me surgiu, você falou da equipe agora. Qual uma diferença que você observa da sua experiência, de tudo que você passou, para a galera que você trabalha na Ford? E eu vi que você já comentou sobre isso, como você contribui de uma maneira diferente. Mas teve alguma situação que você lembra, alguma coisa no seu dia a dia que você vê que você faz diferente? Alguma coisa que você vê assim que... Pô, você já foi promovido dentro da Ford, cara. Parabéns. Você foi promovido e, tipo, com certeza você se destaca por algumas coisas. Eu te conheço pessoalmente, eu sei muita coisa, mas eu queria
saber o que você percebe, assim, que você faz diferente das outras pessoas que talvez te leve para outros lugares, assim. Eu acho que não necessariamente tem a ver com fazer diferente ou fazer um design diferente ou... Acho que tem a ver mais com quem eu sou, assim, sabe? E como eu me apresento pro mundo, no geral. De novo, o fato de ser brasileiro, daí também tem uma coisa, assim, do meu pessoal, eu tenho facilidade para me comunicar com as pessoas e gosto de estar no meio de gente, gosto de estar no meio de pessoas e tal. Então, eu acho que o meu diferencial na Ford e em qualquer lugar que eu estou tem a ver muito no trato com as pessoas, de como eu lido com as pessoas. Então, a cultura americana é uma cultura, a gente sabe, é uma cultura individualista, tem uma certa frieza nas relações pessoais, no trato com o outro, que é assim, muito respeitoso, mas é frio também, né? É uma coisa distante, tem aquela coisa do meu espaço, do seu espaço. E eu acho que, por causa do meu jeito, de quem eu sou e também de como eu fui criado e tudo mais, eu acho, e de onde eu vim também, pacote todo. Esse pacote completo, acho que isso, eu acabo quebrando essa barreira de diferentes formas, dependendo de onde eu tô, dependendo do momento, dependendo das pessoas, eu tento quebrar essa maneira de diferentes formas. Maneiro. Então, por exemplo, a gente teve ano passado lá na Ford um on-site, né? Que é aquela reunião do time inteiro. E foi o primeiro on-site, a galera vindo em pessoa depois da pandemia. Então juntou todo mundo e aí eu fui responsável por criar todo o branding do on-site. E a gente fez tudo virtualmente até chegar o dia de realmente a galera ir pra empresa e ficar todo mundo junto. Então assim, era a primeira vez que eu tava conhecendo um monte de gente que eu já conhecia virtualmente. Só que é aquela coisa, você falar com a pessoa virtualmente na tela e conhecer pessoalmente, todo mundo pensou que eu tinha 2,5 metros, queridos. E eu acontece bastante. E eu tenho aqui 171, não sou 171, mas tenho 171. E aí, nossa, aquele choque, né? Aquela parada tipo, caraca, irmão, tu é pequenininho mesmo. Então, tipo, é muito legal. E eu acho que eu consegui trazer através do design e através do meu jeito também de ser essa coisa, essa barreira. É uma coisa que eu faço muito assim na minha vida profissional e pessoal, eu sempre começo com um abraço. E aqui nos Estados Unidos ninguém abraça quando você conhece ninguém, né? Você não abraça ninguém, você aperta a mão. E eu falo, I'm a hugger. Eu gosto de dar abraço. E assim, você já quebra a pessoa ali. Você já dá... Se ela não for, ela vai... Tem gente que fica desconcertado. Tem. Mas eu acho que a conexão de humano para humano supera essas coisas, esse desconcerto, esse desconforto, assim. Falta de costume, a gente vai acostumando eles aos poucos. É falta de costume, porque hoje com o meu time, eu chego, abraço todo mundo, beijo, sabe? Brinco. E eu sinto que é mais... Eu já recebi feedback, assim, das outras pessoas do meu time, de líderes do time, falando que... De como eu tenho esse papel de trazer a cultura. Quer dizer, não tem esse papel, não sou eu a pessoa responsável por isso. Mas você traz. Com o meu jeito de ser... eu acrescento na cultura da empresa, sabe? Porque, cara, num time você não tem que só saber trabalhar profissionalmente, né? Isso, mas também saber lidar, porque no fim das contas todo mundo é ser humano. Todo mundo, sabe? Tem sua história, tem suas dores, suas dificuldades, suas alegrias. Então, como que você traz um pouco disso, sabe? Dessa realidade do que é o ser humano para um ambiente de trabalho, ainda mais no mercado americano, que é essa coisa mais fria, mais dura, automotivo, mais engessada, automotiva, Ford. peça, Ford. Então, como é que você traz essa coisa mais quente, mais esse calor humano? Então, acho que eu tento sempre, de alguma forma, trazer isso. Eu acho que isso é reconhecido de alguma forma, certeza, sabe, pelo time, e acrescenta muito, porque é diferente você entrar num lugar e... beleza, vamos ter essa reunião, essa aqui é a pauta, papapá, isso aqui é o brainstorm, acabou, todo mundo vai embora. Mas cadê aquele pouco de conexão, aquela coisa que você pode criar, aqueles laços, sabe? Que você pode criar como ser humano. Então, acho que eu prezo por isso e procuro sempre trazer isso em tudo que eu faço, principalmente no ambiente profissional. Você consegue. Eu vejo isso muito forte em você, tipo, em todos os âmbitos, com certeza. Eu vejo na Camila também, minha sócia, ela tem muito essa coisa de chegar e trazer uma energia maneira pro lugar que ela esteja. Você também, tipo, faz muito, muito isso. Tipo, no meu aniversário, pessoas que não te conheciam, agora semana passada foi meu aniversário, a gente foi comemorar no deserto.
pessoas que não te conheciam falam, nossa, a energia dele é muito boa, é só ele aparecer que todo mundo começa a rir, Querido, não sei o quê. Me dá uma grana que eu vou animar a ninguém festa. sabe que eu paguei por fora, né? Mas... Me dá um dinheiro que eu vou animar a festa. Mas isso com certeza faz toda a diferença, cara. E uma coisa, trazendo um pouquinho da experiência que eu tive, eu percebi também que tem essa coisa, eu não sou tão quanto você, sou muito tímido, na verdade, mas eu acho que quando a gente traz essa coisa um pouco do Brasil, não só do Brasil, do nosso jeito, assim, de ser mais receptivo, de abraçar as pessoas, de perguntar coisas da vida pessoal e falar da nossa, as pessoas se abrem mais um pouco. Eu tive essa experiência na Pético também, quando eu trabalhei lá. E uma outra coisa que eu percebi é que, eu não sei se você é assim no seu trabalho, mas eu sempre me colocava à disposição para fazer outras coisas fora da minha função. Que a gente tem nossa função ali, tipo assim, a minha função era editor de vídeo e ocasionalmente eu era videomaker, eu era o câmera. E aí, cara, eu acabava de editar meu vídeo enquanto a galera tava revisando, eu já tava metendo a mão no cenário pra ajudar o cara que tava pintando o cenário. Total. Já tava desenrolando papel lá com outro cara. Quando você tá começando. Exatamente. Isso é muito importante. E eu sinto que isso me deu um respeito e, tipo, me trouxe um carinho da galera comigo muito grande. Tanto é que, tipo, eles queriam me patrocinar pra ficar aqui, queriam que eu trabalhasse na Pético por mais tempo e tal. E claro que eu também tentei ser excelente no meu trabalho em todos os aspectos, mas eu acho que essa coisa de eu estar disponível para fazer coisas que não estavam lá na minha ficha de contrato. E eu percebo que aqui o americano é muito assim, tipo, se você é contratado para colocar esse copo aqui, você vai vir aqui todo dia e vai colocar esse copo aqui. E se te pedirem para colocar o cabo em outro lugar, você não vai colocar, sabe? Exato. E eu não sei como é que é o ambiente para você lá. Provavelmente se era assim, você já mudou isso. Mas eu vejo muito isso, não só na minha área, no audiovisual, no design, mas também em várias outras áreas. Eu acho que isso é uma coisa que nós brasileiros e nós, pessoas, trazemos para o ambiente de trabalho que a gente trabalha. Tipo, eu acho isso muito legal também. E eu vi que trouxe uma diferença para o ambiente de trabalho. Então, o que você falou, o estar disponível, se colocar disponível, principalmente quando você está no começo, né? Isso é muito importante, porque, como você citou, você sai desse lugar de você seguir o script, né? Do que você teria que fazer ou tem que fazer. E você sai além, aí vem a disposição, né, para fazer as coisas. E as pessoas percebem. Uma coisa que é muito interessante isso. Tá todo mundo percebendo o que você tá fazendo. As pessoas não tem ninguém comentando sobre. Sim. Da mesma forma que você percebe o que as outras pessoas fazem também. Então, se alguém tomar alguma atitude que é fora do que você teria de fazer, você percebe, você sabe. Que são coisas que guardam, são coisas que... E depois, por um projeto, por que não fala com o Igor? Por que sei lá o quê? Então, vai te abrindo outras portas. Então, essa predisposição, me fugiu a palavra agora. Tipo, não é proatividade, não é atividade. Disponibilidade, não sei. Caramba. É proatividade, sim. Over delivery, o que quiser chamar, tipo... Isso é muito importante, porque isso mostra quem você é e faz você criar outros tipos de conexões também, sabe? Que é isso, se você entra num lugar, isso seja o que for, seja ambiente de trabalho, seja a igreja, seja qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você tá ali, você só faz exatamente o que é pedido e segue sempre as regras e absolutamente tudo, não sei, pode dar certo? Pode. Pode dar certo, pode continuar, mas aí eu não sei até que ponto você vai conseguir contornar e mudar aquele cenário, e trazer novas coisas. Então, acho muito importante também se colocar disponível até quando você não quer estar disponível. Porque tem vezes que você tá de saco cheio também. Pois é. Pra merda, todo mundo não quer fazer nada. Mas, às vezes, entendeu? Você precisa relevar. É um jogo de cintura ali. Jogo de cintura e tal. Sim. Cara, e eu até postei isso outro dia, cara. Quando você se coloca em movimento e é por uma boa causa, assim, se é de boa intenção, cara, alguma coisa boa vai acontecer. Seja agora, seja daqui a um ano, que é uma pessoa que vai lembrar o que você fez, ou você vai ter aprendido uma coisa nova que você não esperava ter aprendido. Totalmente. Enfim, e isso tudo vai acumulando, né? A gente tava aqui gravando um podcast agora, o nosso amigo Thiago Melchior chegou aqui e ele tava falando, ficou aqui conversando, pausou o podcast, ficou conversando, e tudo que você vem fazendo durante vários anos, com certeza, se você vem plantando um monte de coisa ruim, uma hora vai acumular e vai vir a conta. Se você vem plantando um monte de coisa boa, mesma coisa. Se você não vem plantando nada, você vai continuar no mesmo lugar. Então é mais ou menos isso que você tá falando. Se eu fui contratado, sei lá, pra fazer
a edição de vídeo e eu ficasse preso na minha tarefa ali, ficasse enrolando, ou então fazendo outra coisa, ou nunca tivesse à disposição... Se você não aprendesse novas técnicas... Pô, aprendi muito. Só de eu ter me colocado em disposição da galera lá, pô, eu tava filmando coisa sozinho, eu gravei comercial pra TV sozinho, sabe? Não sozinho, lógico, a equipe, mas eu era o primeiro câmera ali, eu era o segundo câmera, e eu entrei como editor de vídeo, tipo... do nada tava ajudando o cachorro a ficar na pose. E aí, pô, vou aprendendo tudo, cara. Hoje eu consigo gerenciar um estúdio porque eu tive uma experiência como editor de vídeo numa empresa, só que eu fiz várias funções que várias pessoas faziam. Então, eu consigo colocar vários chapéus, assim, então... É verdade. E a gente vai aprendendo várias coisas. Cara, aquele ditado, velho e conhecido de todos. Bota a cara no sol, mano. Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, porque funciona, uma hora funciona. E tipo... Se você não botar a cara no sol, cara... Tu vai ficar na sombra. Vai ficar na sombra. Aquele. E obrigado, é esse o fim. Mentira. Mas tipo, é isso. Se você não se colocar à disposição, se você não se jogar, você não vai aprender. E é errando, e é se colocando. Queridos, a gente não sabe o que tá rolando. Tem coisa... Até hoje, óbvio, e eu acho que vai ser assim até o final da minha vida. Eu tô lá na Ford, tem momento que eu falo, caralho, o que tá rolando? Não tô entendendo o que tá rolando. Mas aí você vai, você busca, você... Entendeu? Sim. Mas tem momentos que você fica tipo, caramba, eu não sei o que tá rolando, não sei fazer isso, não sei como faz. Mas você procura, você vai, você se informa, você... Novos desafios são lançados pra isso, pra você crescer, né? Mas agora, se você se acomoda e se limita, tipo, aí realmente não rola, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que várias vezes eu aceitei trabalhos que eu não fazia ideia de como fazer o trabalho. Eu também. Várias vezes. E hoje de manhã estava falando disso. Se você quiser comentar, eu vou ficar muito feliz. Mas isso me engrandeceu de uma forma... Tipo assim, eu do ano retrasado pra cá, quando eu comecei a gravar meus cursos e comecei a compartilhar conteúdo de educação, comecei a querer gravar podcast, que não saiu, mas eu comecei a gravar 2 anos atrás... Eu estudei tanto pra ficar bom naquilo que eu evoluí de uma forma que eu... Sei lá, eu acho que eu evoluí 5 anos em 1 ano. Porque eu queria ser tão bom passando informação e passando a informação certa ali pra quem tava pagando pra assistir o curso comigo ou pra quem tava consumindo meu conteúdo na rede social, que eu falei, cara, eu não faço ideia de como fazer isso, mas eu vou aprender. E eu fiz isso na Pet, que eu faço isso todos os dias no meu trabalho. Tem um comercial de TV aqui. A gente quer colocar uma asa delta com um cachorro pendurado. Sabe fazer? A gente consegue. Cara, porque a gente vem conhecendo muita gente também, a gente já pensa numa pessoa que talvez conheça outra pessoa que possa fazer, a gente já tem mais ou menos uma ideia de quanto vai custar aquilo dali pela experiência que a gente já teve antes, e vai encaixando as informações. Então, isso vai somando, né? Então... É o que eles falam também, né? Fake it until you make it. Querido, é isso. Eu vou dar um jeito. E isso eu acho que me trouxe, eu acho que te trouxe também, tipo, muito pra esse lugar que a gente tá conquistando hoje, que é ser visto num patamar profissional elevado, de qualidade, tendo reconhecimento profissional, tipo, de grandes empresas e grandes pessoas, tipo, hoje eu tô atendendo empresas bilionárias do Vale do Silício e você trabalha numa empresa bilionária do Vale do Silício. E não só pela questão monetária, mas pelo challenge, pelo desafio que é, sabe? Pô, sabe fazer isso? Sei. E aí você vira à noite e vai aprendendo e, porra, outro dia a gente aprendeu um negócio novo de cor aqui que mudou nosso trabalho e você vai aprendendo, cara. Você vai no caminho. Se eu não tivesse me colocado a cara no sol ali, como você tá colocando, imagino que tenham desafios, né? Como a gente tava conversando, que você não faz ideia de como fazer, mas você vai fazer e vai fazer maravilhosamente bem, que eu sei, muito melhor do que a pessoa provavelmente que acha que já sabe fazer. E se alguém te confiou esse desafio também, é porque essa pessoa acredita de alguma forma em você. Exatamente. Mesmo que você não acredite. E acha que você vai fazer melhor que ela, provavelmente. Então, tipo assim, sabe, são oportunidades que você vai alcançando na vida. Eu recebi uma oportunidade agora mesmo, eu tô vivendo uma coisa que eu recebi um desafio pra poder liderar uma parada. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Eita. Eu tenho uma noção do que fazer, mas não tenho uma noção completa. Aí hoje eu já mandei mensagem pra um, já mandei mensagem pra outro. Pessoas que eu sei que já fizeram e tal, e como eu posso fazer, como você pode colaborar comigo de repente. Então, você vai encontrando caminhos. Você vai encontrando caminhos. E depois a coisa acontece. E aquela expectativa, aquele medo, aquele receio de que pode dar errado, de que não vai ser tão bom. Tudo isso a gente olha pra trás e passa, porque a vida é feita disso. E teve um momento que a gente cagou nas calças
não fazia ideia do que ia acontecer, vir pra cá pros Estados Unidos, morar aqui. Então, tipo, mas se a gente não tivesse arriscado, a gente ficaria com a eterna dúvida, né? E se? Pois se é. a gente tivesse feito? Eu prefiro não ter dúvida. Eu também. Eu prefiro errar e falar assim, tipo, cara, tem vários trabalhos que hoje a gente faz, tipo assim, o cliente tem um budget, tem um orçamento reduzido. Aí beleza, vamos reduzir a equipe, vamos tentar reduzir a entrega ali, vamos fazer. Aí eu saio e falo, tá, fizemos, mas eu acho que na próxima vez a gente precisa de alguém especialmente pro áudio aqui, porque esse áudio eu fiz de um jeito que deu pra fazer, mas tá. Então, por mais que eu tenha feito a parada que eu não gostei do resultado final 100%, eu aprendi alguma coisa pra não repetir depois. Porque muitos desse trabalho falam assim, não, eu acho que dá pra fazer o áudio eu sozinho, essa vez. E aí você se vê acumulando funções e fala assim, porra, aprendi uma parada aqui, não faço mais esse tipo de trabalho sem um especialista nessa área, ou sem me falar pro cliente que precisamos, sabe? E aí a gente vai aprendendo, vai ajustando e vai fazendo o que tem que fazer. E, tipo, isso que você falou de buscar... A gente vai conhecendo pessoas no caminho, a gente vai buscando pessoas que sabem mais de um assunto que a gente. Tipo, por exemplo, nas aulas que eu tô dando, eu tô buscando pessoas assim, eu dou uma aula de organização. Aí eu falo da minha experiência de organização, como a organização mudou minha vida, organizar meus horários, e aí eu chamo um profissional especialista na organização que vai dar a visão dele e as ferramentas que ele usa. Então a gente vai, tipo, acumulando conhecimento, acumulando, tipo, networking, né? E se a gente ficar parado, a gente não vai acumular nada, né? Não acumula nada. Só acumula... Só poeira. Só poeira. E teia de aranha. E eu ia te perguntar um conselho que você daria pra outras pessoas, mas acho que a gente já passou os 20 minutos aqui dando conselho. Eu sou, quero. Para as pessoas... Quer adicionar alguma coisa? Tipo, que, como a gente falou lá no começo, né? Tem muita gente que vem de histórias parecidas com a nossa... Que a pessoa que estava sentada aqui no último podcast, que eu não sei se vai sair antes ou depois do Toco, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. A gente só consegue enxergar, a gente só consegue sonhar até onde a gente consegue enxergar. Então, se eu consigo ver que eu posso ir até o trabalho do restaurante, eu vou ficar no trabalho do restaurante pra vida inteira, porque eu só consigo enxergar aquilo. E aí isso desbloqueou uma nova parada em mim. Eu quero fazer que outras pessoas consigam enxergar além do que elas conseguem enxergar hoje. Pra poder sonhar mais e pra poder realizar mais. Então, eu achei essa frase muito legal e esse é um dos objetivos desse podcast. Mas você quer adicionar alguma coisa assim, tipo de dica pra quem... Ou, sei lá, alguma coisa que você tenha passado, que você tenha desbloqueado na sua mente ou na sua trajetória? Eu acho que mais do que tudo, assim, eu concordo absolutamente com o que você acabou de falar. Eu acho que adicionaria um ouse sonhar, né? Porque na vida a gente precisa ser ousado. E essa ousadia, ela nasce do sonho. Porque, de novo, se a gente parar pra pensar de onde a gente veio, as condições que a gente veio, cara, era impossível pra mim me visualizar onde eu estou hoje. Não encaixava a peça. Só que aquele sonho eu sempre tive. Eu sempre tive sonho. Eu não fazia ideia se ia acontecer e como ia acontecer. Mas aconteceu. Né? Eu também fiz acontecer e outros fizeram acontecer. Sim. Então eu acho que talvez a coisa maior disso tudo é que mesmo com as circunstâncias, mesmo com as dificuldades, mesmo com a vida que é dura, a vida é muito dura, né? E para algumas pessoas é mais dura ainda e mais difícil. Mas eu acho que parece fácil falar, né? Não se permitir não permitir que as circunstâncias te joguem para baixo, te abatam, te façam desanimar. Mas é realmente botar o teu sonho, sabe, na frente e como alvo e como objetivo daquilo que você quer alcançar. E quando você for sofrer uma porrada forte da vida, quando você cair, é levantar de novo. Porque, cara, é aquilo. Velho, parece idiota, parece bobeira, mas é verdade. O não a gente já tem, né? Então tem que ir em busca do sim sempre. E acho que a maior lição da vida pra mim é essa. Tipo, mesmo quando eu tava lá na faculdade e que eu não tinha um tostão pra comprar comida. Não tinha. Meu pai não tinha dinheiro pra me dar, eu não tinha dinheiro, eu tinha tipo dinheiro à conta pra comprar um amendoim. Já teve dia na faculdade que eu passava, eu fico até emocionado de lembrar. E tinha só um amendoim pra comer, meu tênis tava furado, chovia, entrava água. Dia de chuva eu botava sacola no tênis e aí eu ia pra faculdade. Porque eu sabia que o dia de chuva eu ia ficar com o pé todo encharcado.
Mas, cara, mesmo com aquilo tudo, mesmo com a dificuldade, chorava, ficava triste, era uma merda, não era bom. Sim, voltava xingando no ônibus. Existia um objetivo maior que às vezes até eu esqueci. A gente esquece o nosso objetivo maior. Mas eu acho que tem que deixar que esse objetivo maior, que esse sonho maior sempre permeie a gente. Mesmo quando a gente às vezes esquece dele um pouco. Seja o nosso norte. E não norte. desistir, exato, seja o nosso norte. Que é aquela parada da estrela, né? Pô, de dia você não tá vendo, sabe? Alguns momentos você tá vendo aquela estrela que vai te nortear. Mas na grande maioria das vezes você não tá vendo. Então, eu não enxergava onde eu poderia chegar. Sim. Porque as circunstâncias não me permitiam. Mas aquele sonho maior sempre me fez buscar e alcançar e seguir em frente. E não desistir até nos momentos que eu queria desistir. Então, acho que pra mim a lição maior de vida é essa. Se permitir, botar a cara no sol, não desistir e também entender que na vida a gente não faz nada sozinho. Sim. É uma mão puxando a outra. Eu gostaria só de adicionar uma coisa que eu faço já há muito tempo e que eu acho que dá muito certo pra todo mundo que eu vejo fazendo também, que seria plantar sem ver o que vai nascer desse plantio. E eu fiz isso durante minha carreira de DJ, faço isso muito hoje, tipo, até... Enfim, enquanto a gente tá colhendo o que a gente plantou lá atrás, a gente tá sempre plantando mais e eu vejo que é uma coisa que vale muito a pena, porque às vezes você tá plantando ali sem entender muito bem, como a gente fez na faculdade, tipo assim, tinha momentos que dava vontade de desistir, tem momentos hoje que dá vontade de desistir, porque é muita coisa acontecendo, tem coisa que parece que não vai dar certo, e do nada nasce um negócio ali que você plantou há anos atrás, um bem que você fez pra alguém, um cliente que conectou através de um cara que você atendeu lá no Brasil e nem lembrava mais dessa pessoa. E isso acontece demais na minha vida. Tipo, hoje um dos maiores clientes que eu tenho, que é uma startup lá do Vale do Silício, veio através de um amigo que eu cheguei aqui e fazia com tudo de graça, porque eu queria conectar com ele, com as pessoas que estavam em volta dele. Eu compactuo muito, tipo, com o pensamento dele de vida, de compartilhar a educação e tudo mais. Então eu cheguei aqui e falei, cara, eu tenho que conectar com essa pessoa e eu vou oferecer foto e vídeo pra poder conectar, pra poder as pessoas me conhecerem. Então, tipo assim, eu tava plantando. E hoje em dia o meu maior cliente veio dessa pessoa e outros clientes grandes vieram também dessa pessoa. E não só isso, mas também, tipo, na vida pessoal, na vida profissional, como eu tô dizendo aqui. Tipo, às vezes você faz um bem pra um amigo de um amigo que você acha que nunca vai ver na vida. Sim. E depois de anos essa pessoa lembra de você com carinho e te ajuda em outra coisa que você precisa ou que você nem achava que precisava, aquela pessoa lembrou de você. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento sempre levar na minha vida, tipo, plantar o bem... Sem olhar a quem. Sem olhar a quem, já dizia Inês Brasil. Mas plantar de forma intencional, assim, plantar acreditando que vai vir alguma coisa no futuro, mas sem ser alguma coisa instantânea, assim, já eu te dei aqui, eu te fiz um favor, eu quero um favor hoje de volta. Sem Ou esperar, então, né? Sem esperar nada em troca, só fazer por fazer e acreditar que de alguma forma o universo vai trazer de volta pra você. Eu acho que isso acontece muito na minha vida, principalmente nos momentos que eu quero desistir, vem alguma coisa assim, sabe? E eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você espalha o bem também é uma coisa que não é uma coisa que é necessariamente consciente, né? Que nem você falou, esse não esperar algo em troca vem disso, né? De você fazer o bem e de você, enfim, criar conexões ou conhecer pessoas ou plantar. Tem a ver com isso, né? Você tá fazendo, mas não tem aquela consciência de que tá fazendo exatamente, né? Vai por uma troca. Que é o correr da vida, né? E quando você colhe e vem como surpresa, né? Vem como... Exatamente. Pô, não tem nada mais gratificante, é maravilhoso. Muito, muito melhor do que isso, do que você... Porque eu acho que se você faz algo esperando algo em troca, daí provavelmente essa coisa não vai dar certo. Exato. Exatamente, não vai dar e... Se for já nessa intenção, tipo, qualquer coisa. Eu acho que, eu vou trabalhar com, sei lá, com vídeo porque dá dinheiro. Mano, dá dinheiro se tu amar a parada, se tu trabalhar muito como qualquer outro trabalho. Sei lá, eu escutei o podcast do Igor aqui, vou fazer faculdade de design porque design se dá bem, design se dá dinheiro. E a pessoa não tem a mínima aptidão para aquilo, ela tá fazendo justamente isso. Fazendo uma coisa para pegar algo em troca sem ter nenhuma paixão por aquilo, nenhum amor, nenhum entendimento mais profundo, assim, do que isso pode trazer pra vida dela e, enfim... Sim. Eu acho que se você já fizer uma coisa esperando algo em troca, com certeza não vai dar certo. E se você fizer alguma coisa com amor ou com uma boa intenção, provavelmente vai dar certo. Então, eu acho que essa pegada da vida empreendedora e da vida...
Eu te Querido, a filosofia da vida, hein? Eu te considero um empreendedor, intraempreendedor. Intraempreendedor. Que, cara, você, tipo, um comentário assim, só pra finalizar. Aleatório. Espero que seja elogio. Então, não sei. Não, mas eu vejo muito isso, que você, como a gente já falou nesse podcast, você transforma o ambiente que você tá. E eu acho que o que você faz nas empresas que você tá, mesmo sem estar com você lá diariamente, eu tenho certeza que você faz isso, assim como você faz na minha vida, na vida de outras pessoas e no trabalho. Isso com certeza gera uma coisa muito boa no ambiente que você tá. Isso reflete nos produtos que vão ser lançados pela Ford, nas coisas que você fez pela Airbnb e que você vai fazer no futuro e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante para qualquer empresa e eu tento ser essa pessoa aqui. Eu acho isso muito importante. Sempre quando eu tô numa vibe mais, assim, mais down, mais, pô, não tô acreditando muito que alguma coisa vai dar certo, eu tô passando por um problema, eu tento lembrar da tua vibe, da vibe de outras pessoas também que me inspiram e isso me dá um gás. E obrigado. Obrigado você. Gostou do papo? Foi maravilhoso. Quer deixar um recado final? Eu amei. Queridos, esse homem aqui é maravilhoso. Não é só lindo, é inteligente também. Ele é maravilhoso, sério. Não, obrigado, eu que agradeço. Foi maravilhoso. E é tão legal a gente fazer um papo assim, né? Porque, de novo, a gente é amigo e sabe o que acontece na vida do outro. Passamos muita coisa juntos, mas é legal parar é meio que você para pra poder pensar assim, é meio doido, né? Mas eu que agradeço, eu acho importante isso, passar esse conhecimento, não passar, compartilhar, né? Compartilhar, porque é troca, conhecimento é troca, né? Vai e vem também. Então, é isso, acho que a lição maior de todas é essa, assim, pelo menos pra mim, nada se faz sozinho. Tá tudo conectado. Pode estar sendo bem místico aqui. Eu acredito muito nisso. Como você falou, aquilo que a gente plantar na vida, a gente vai colher. Seja pro bem, seja pro mal. E no fim das contas, cara, é isso. Porque, tipo, eu acho que essa jornada, a gente chegar aqui hoje, nesse momento, poder conversar, poder falar, falar dos nossos sonhos, desejos, esperanças, coisas que a gente passou, que vai passar, as aspirações e tal, é muito precioso, é um privilégio, é um momento muito precioso, assim, a gente consegue olhar pra trás e já enxergar, tipo, caramba, porque a gente já passou, a gente já fez. A gente não chegava, tá aqui, por exemplo, foi gravando esse podcast falando da nossa vida, da nossa jornada, com 30 e pouquinhos anos de idade. Né? Tá aí, com a careca. A gente tá chegando ali. Porque eu tô jovem ainda. A gente tá no world, até pra cima aqui, ó. 20 passei de 30 já. Pô, mas eu ia encerrar o podcast há 3 minutos atrás, mas já que você falou música. Das inspirações, não cantar uma música de testamento, né? Vamos deixar pra quem é músico, vamos ver aqui, quando você tá uma música que eu peço pra cantar uma música. Mas já que você falou das inspirações, eu queria te perguntar disso, mas antes eu queria pedir pra você que tá aí até agora, curte esse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai ser interessante essa informação. Faz seu comentário aí, fala a parte que você mais curtiu disso aqui até agora. A gente já tá chegando no final, mas antes eu queria fazer uma pergunta final pra você, pra gente encerrar. Já nos despedimos aqui, mas a gente despede. Mas eu tô indo pra tua casa daqui a pouco. A gente vai pra casa e continuar conversando sobre o podcast. Mas, já que você falou das aspirações, você tem algum plano, assim, você se imagina em algum outro lugar? Daqui pra 3, 5 anos, você tem alguma coisa em mente? Ou vai deixar a vida te levar? Os dois. Tem coisas em mente que vou deixar a vida me levar também. Pronto, acabou. Eu acho que é bom sempre ter um plano, não precisa ser um plano estrito, totalmente detalhado. Porque, de novo, acho que a vida acontece de diferentes maneiras. Eu quero estar aberto para deixar a vida acontecer também. Você tem que planejar absolutamente para tudo. Mas acho que meu objetivo de vida maior assim, é estar e trabalhar em um local. Eu já faço isso de alguma forma, mas eu acho que assim, eu vou estar ainda mais pleno no campo profissional quando eu tiver dedicado completamente a causas sociais, assim, que é uma coisa que fala muito ao meu coração. Eu entendo que o que eu faço agora, de certa maneira, eu tô influenciando a indústria automobilística, então tem uma causa social ali dentro, mas eu acho que no futuro, assim, eu me enxergo trabalhando em causas sociais, sabe, diretamente, que tem impacto, assim, direto em comunidades e na vida de pessoas que não têm acesso, que não são privilegiadas. Então, acho que será ideal de vida pra mim, seria isso. Eu espero que um tio possa trabalhar com isso, assim, e eu sustento através disso. Tenho certeza que vai. Amen.
Amém. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Te amo, irmão. Valeu demais. Obrigado. Tchau, queridos. Valeu, galera. Muito obrigado. Esse foi mais um Backstage Podcast. Que backstage, hein? Foi muito foda. Passou um pouco mais do que a gente queria gravar, né? A gente queria gravar, mas... Até agora, querido. Agradecido. Agradecido mesmo. Te amamos. E se você ficou aqui até agora, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que esse projeto tá só começando. Eu quero trazer muito mais histórias inspiradoras aqui para essa mesa, aprender muito com a pessoa que vai sentar desse lado, não sei ainda, não decidi qual é o meu lado melhor, qual o cabelo fica melhor aqui na luz para vocês. E esse podcast, por enquanto, tá sendo gravado aqui, mas eu tenho algumas surpresas para vocês. Eu vou começar a sair daqui do estúdio, vou começar a gravar em outros lugares também, que eu acho muito legal. Compartilhar um pouco não só da beleza da informação, mas também da beleza da Califórnia. Da beleza da pessoa também. Que hoje a gente tem a oportunidade de morar aqui na Califórnia e viajar para vários lugares. Então eu tenho essa vontade de viajar para outros lugares, conversar com outras pessoas em outros estados, ou ir aqui para o parque, para a praia, conversar com algumas pessoas que têm mais essa conexão com a natureza também ou não, mas enfim, mudar um pouquinho o cenário para não ficar sempre a mesma coisa. Então, se você tá começando a seguir agora aqui, fique ligado nos próximos episódios, que estão vindo vários episódios legais por aí. Tem uma lista aqui de 40 pessoas que quero falar, não sei se vou conseguir falar com todas, mas eu tô começando esse projeto e já tô muito feliz com esses episódios que a gente gravou. Obrigado, galera, até o próximo episódio. Obrigado, Igor, é nóis. Eu agradeço, valeu. Valeu, até a próxima. Tchau. Beijo. Foi. Bota a palma de Lucas no final, hein?